E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo em vídeo. Você vem aqui nos comentários do vídeo e faz uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também fazer o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo também é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol, e nessa temporada traz uma novidade que são os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim que termina o jogo do Cruzeiro ou de qualquer um dos nossos adversários, você pode ir lá no aplicativo do OneFootball, que é totalmente gratuito, e conferir os gols e melhores lances de todas as partidas em alta definição. O OneFootball é um app totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Vitor Dairel pergunta: está se formando um G5, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Sport e Grêmio. Acha que a régua, a pontuação para subir pode ser maior nesse ano, já que são as 5 principais camisas? Vitor, obrigado pela pergunta. É sim uma possibilidade, né? São os 5 clubes aí de maior expressão, como você bem citou. Todos são clubes grandes, acostumados a jogar Série A, tem torcidas também muito numerosas, e aquele negócio, se 5 times fizerem uma campanha muito boa, alguém vai rodar nessa história, porque como todo mundo sabe, apenas 4 times conseguem o acesso para a primeira divisão. Pela pontuação que os times alcançaram até agora, fazendo uma projeção, né, aquela regra de 3 aí, das rodadas até o momento para uma pontuação final, não teríamos um aumento, tá? Ficaria aí na casa de 60, 62 pontos a pontuação projetada no momento que eu estou fazendo esse cálculo. Mas caso esse degrau se acentue, né, desses 5 primeiros times em relação aos outros 15, é possível sim que essa pontuação aumente, tá? Porque se os times forem se consolidando, ganhando mais partidas, naturalmente a nota de corte para o acesso pode ser aumentada. Não tem como a gente fazer muita projeção, porque aí é futurologia, cara. Depende dos resultados em campo mesmo. E como eu já mostrei esse quadro em outras oportunidades, vou falar dele mais uma vez. Cada campeonato tem a sua história. Já teve time sendo campeão com 69 pontos e time que fez 71 e não subiu. Não são regras, são exceções, mas são possibilidades. Então o Cruzeiro precisa fazer bem o seu papel para não deixar margem para os adversários. Por isso que eu acho muito importante o Cruzeiro seguir pensando jogo a jogo e não desperdiçar os pontos em casa, né? Porque se a gente conseguir manter esse 100% de aproveitamento nas partidas no Mineirão ou no Independência, que eventualmente podem acontecer, certamente o Cruzeiro vai ficar bem e vai conseguir o acesso, tá? A gente já se colocou numa situação positiva, mas ainda tem muito chão pela frente. Nós não estamos nem no meio do campeonato. E jogos como esse próximo da terça-feira entre Cruzeiro e Sport, eles são muito importantes por isso, né? É um confronto direto e até o momento o Cruzeiro já enfrentou os outros times que estão nessa briga principal. O Vasco a gente perdeu fora de casa, o Bahia também. O Grêmio a gente pegou em casa e ganhou. Se a gente ganha os 4 jogos em casa, pode até ser que a gente perca os 4 fora, que nós não vamos sair na desvantagem direta para ninguém. E tem uma máxima muito antiga com relação a campeonatos de pontos corridos, né? De que você define quem vai ser o campeão, quem consegue as principais posições nos jogos contra as equipes que estão na parte de baixo da tabela, porque entre os postulantes ao título, normalmente eles brigam, né? Um meio que mata o outro e acabam trocando pontos, tá? Então é muito importante o Cruzeiro manter o bom aproveitamento em casa, porque essa pontuação ela varia muito, não tem esse negócio de que com 64 pontos é acesso garantido. Cada ano o campeonato é de um jeito. O Tom Cordeiro pergunta: você acha justo comparar os números e invencibilidades da Série B com a Série A, como por exemplo o número de jogos sem levar gols, devido ao nível dos torneios ser diferente? Tom, obrigado pela pergunta, um abraço para você e para todos os cruzeirenses aí de Montes Claros. Eu acho que é justo sim a gente comparar esse tipo de sequência de invencibilidade por um motivo muito simples. O nível do campeonato é diferente? É diferente. Ou seja, o nível dos adversários é diferente, mas o nosso nível também é diferente. E independente de jogar Série A ou Série B de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro todo ano joga um torneio chamado Campeonato Mineiro, que tem um nível técnico
muito inferior ao que é a Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Muito inferior. E quando o Cruzeiro conseguiu boas marcas, bons recordes, se aproveitando de jogos de Campeonato Mineiro, a gente não falava do recorde? Falava. Então agora tem que falar também. Acredito que a sua pergunta foi motivada pela sequência do Rafael Cabral, né, que ficou 7 partidas sem tomar gol, e eu acho que tem a mesma importância do que tiveram essas marcas anteriores do Dida, do Fábio, a do Raul, que não foi alcançada, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar do contexto e não desvalorizar os feitos do passado, muito menos os feitos do presente. Até porque o jogador, quando entra em campo, ele não escolhe qual é o adversário, né? Não é que o Rafael falou assim, vamos jogar contra times da segunda divisão para que seja mais fácil a gente obter os resultados e eu alcançar uma sequência sem tomar gols. Não funciona dessa forma. O jogador tem que encarar o desafio que o calendário coloca. E assim foi feito no passado, assim está sendo feito no presente. Eu acho que os números têm que ser respeitados e os jogadores também, independente da divisão que a gente está jogando. O Admilson Silva pergunta, fala sobre o Matheus Pereira, garoto da base que foi emprestado pelo Cruzeiro, como está sendo o desempenho dele e também se poderia ser aproveitado na Série A ou se seria demais para ele. Admilson, obrigado pela pergunta. O Matheus Pereira está fazendo uma boa Série B no Guarani. Ele está fazendo uma boa temporada no total, né? Mas na Série B, por exemplo, o Guarani marcou 9 gols até o momento. É um time que está muito mal. E o Matheus teve participação direta em 3. Ele fez 2 e deu uma assistência. Considerando a temporada toda, são 23 partidas e ele fez também um gol no Campeonato Paulista. É um jogador que está se salvando em meio a uma temporada fraca aí do Bugre, e existe a possibilidade do Matheus Pereira se transferir para o futebol português. O Vizela está interessado nele, mas até agora, até o momento que eu fecho o vídeo, não tem nada sacramentado. A respeito dele ter capacidade ou não de jogar a Série A, eu imagino que ele tenha sim potencial para isso, tá? O Matheus é um bom jogador, precisa ser trabalhado, mas ele está se desenvolvendo, ele ainda tem 21 anos de idade, né? Inclusive ele está jogando bem no Guarani hoje, num esquema com 3 zagueiros, ele é o ala pela esquerda, então ele está se destacando no apoio ao ataque, ele está evoluindo, e se porventura o Matheus Pereira retornar ao Cruzeiro, a gente conseguindo subir para a elite, né, que é o nosso desejo nessa temporada, eu não veria o menor problema dele ser integrado e disputar a competição. Ele ainda não jogou a Série A, mas já prova ser um bom jogador para o nível de Série B, é natural que seja experimentado na primeira divisão, coisa muito parecida com o Bidu e o Rafael Santos, né, que também tem alguma experiência de destaque na Série B, mas na Série A ainda não. O Lucas Fagundes pergunta, Lucas Romero seria um jogador de buscar no aeroporto? Seria viável para o Cruzeiro pela afinidade e raça que ele mostrava em campo? Lucas, obrigado pela pergunta. Eu não tenho a menor dúvida que se o Cruzeiro conseguisse viabilizar a contratação do Lucas Romero, seria um jogador recebido com muita festa aqui em Belo Horizonte, no aeroporto, carregado nos ombros, aquilo, porque ele merece esse tratamento. O Romero jogou muito bem pelo Cruzeiro, respeitou o clube, conquistou títulos, né, que é uma parte também muito importante para que o cara fique marcado na história do clube, só que hoje o Lucas Romero é um jogador importante no Independiente, tem um salário muito acima da nossa realidade e o contrato dele com os argentinos vai até o meio do ano que vem. Inclusive o Lucas Romero hoje é capitão do Independiente. É um jogador que eu gosto muito e por isso mesmo eu sempre acompanho as notícias, tá? O empresário dele, chamado Christian Bragarnik, é um camarada importante, é um camarada assim meio questionável, mas não vamos entrar nesse mérito não. E ele tem muita influência tanto no mercado argentino, mas também aberturas lá no mercado mexicano. Então direto aparece possibilidade que o Romero vai jogar no México, que é um lugar que pode pagar muito mais grana do que o Cruzeiro. O Vélez Sarsfield, clube que o Romero foi formado, também mostrou interesse nele recentemente, tá? Então é um jogador que o Cruzeiro, para conseguir contratar, teria que superar alguns, digamos assim, adversários que financeiramente tem mais potencial que a gente, até porque a gente financeiramente está muito mal das pernas. A última vez que eu vi o Romero falando sobre a possibilidade de retornar ao Cruzeiro foi lá para o Adroaldo Leal, né, que ele falou inclusive que teve conversas com o Alexandre Matos, mas desde que o Ronaldo assumiu não teve mais nenhum papo sobre isso. E eu diria para você que hoje o Lucas Romero não é uma contratação viável, porque o Independiente não vai abrir mão dele sem o pagamento de um belo valor, coisa que está totalmente fora da capacidade do Cruzeiro no momento. O salário dele também é muito alto para se adequar à realidade do Cruzeiro na Série B.
Para a próxima temporada, se a gente subir, talvez até exista uma possibilidade, mas nós teremos concorrência. Então eu diria para você que nessa temporada não tem nenhuma chance do Lucas Romero voltar para o Cruzeiro, e para esse ano eu acho que inclusive a gente precisa focar mais em atacantes, em jogadores que possam produzir mais gols. Na volância ali eu acho que o Cruzeiro consegue se arranjar, ainda que nós não tenhamos um bom substituto para o Neto Moura. O Alan Vitor pergunta: você acha que quando o João Paulo estiver em condições de jogo, ele entra nesse meio de campo com o esquema de 3 zagueiros, ou acha que já está encaixado o time e não precisa desse meio armador? Alan, obrigado pela pergunta. O João Paulo é um cara que pode ser o meio armador, o camisa 10 atrás dos atacantes, pode jogar mais recuado e pode jogar pelos lados. Eu acredito que se ele estivesse em condição física de jogar, ele entraria no time sem a menor dificuldade, tá? Não competindo com o Neto Moura e com o William Oliveira, jogando ali como uma opção no trio de frente, provavelmente na vaga onde o Canezinho tá jogando e muito mal. A gente deve lembrar que o João Paulo oscilou nesse início de Cruzeiro, né? Ele teve algumas partidas muito boas, até em Copa do Brasil, mas depois teve aquela atuação muito ruim contra o Remo, que ele perde um pênalti, desperdiça outras 2 chances claras de gol, e depois vem essa lesão grave, né? Uma lesão muscular que precisou de cirurgia, ainda deve demorar um pouquinho para que ele esteja à disposição do Pessolano, mas se ele estivesse 100% fisicamente, eu acredito que ele acharia sim uma vaguinha no time, no trio ofensivo, tá? Ali entre os 2 volantes, acho que não é o ideal. O Lucas Roque pergunta: pra você, qual foi pior, a saída do Arrascaeta ou a do Vitor Roque agora em 2022? Lucas, obrigado pela pergunta. Não sei se você é parente do Vitor Roque ou se é apenas uma grande coincidência. Pra mim, a saída do Vitor Roque foi muito pior do que a saída do Arrascaeta lá atrás, por um motivo muito simples. O Arrascaeta deixou 13 milhões de euros nos cofres do Cruzeiro, né? Foi aí uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro, pelo menos no mercado interno, e o Arrascaeta fez muita coisa pelo Cruzeiro, ganhou título, foi decisivo, ele cumpriu um ciclo. Já o Vitor Roque não, ele estava começando, era uma promessa, tinha tudo para ser, né, um cara que iria nos ajudar dentro de campo e ser vendido por muita grana para o futebol europeu, mas infelizmente o empresário dele e ele também, né, que enfim, preferiu ir para o Atlético Paranaense. Agora é briga na justiça para ver quanto que o Cruzeiro vai receber nessa brincadeira aí, porque o jogador não volta. Mas eu acho que a saída do Vitor Roque foi muito mais baixo astral, eu fiquei muito mais puto. A do Arrascaeta eu entendo, cara, sabe? Eu realmente entendi, até porque depois, né, o tempo foi trazendo respostas, né? E uma negociação que tinha Itair Machado de um lado da mesa, eu tenho uma tendência a achar que o outro lado tá mais certo. O Vitor Almeida pergunta: se você pudesse trocar 3 jogadores do elenco atual por 3 jogadores do elenco do ano passado, quais seriam e por quê? Vitor, obrigado pela pergunta. Eu tô com muita saudade do Rafael Sobis xingando todo mundo, do Joseph dando peitadas artilheiras e do Felipe Augusto mostrando ali toda a sua habilidade pela ponta esquerda. Tô de zoeira, né, gente? É claro que eu não tô com saudade desses caras, mas eu, se pudesse trocar então, vamos desconsiderar a parte financeira, tá? Na zaga, eu trocaria o Matheus Silva, até porque não está sendo aproveitado aqui, pelo Manuel. Para quem não lembra, o Manuel começou a temporada passada jogando no Cruzeiro, fez até um gol no Campeonato Mineiro. Seria a minha primeira troca, eu acho que seria uma troca excelente. Até porque não tinha feito gol na gente na Copa do Brasil, né, seu corno? Outra troca que eu faria: Lucas Ventura ou Nonoca por Felipe Machado. A gente precisa de um volante que marque melhor, que roube bola. Infelizmente o Pessolano e o Cruzeiro abriram mão do Nonoca aqui nessa temporada. Eu acho que ele seria um jogador muito útil e eu não tenho nenhuma confiança no futebol do Felipe Machado, embora reconheça que ele tem as suas virtudes, como por exemplo nas cobranças de escanteio. De vez em quando ele consegue acertar algumas e isso gera boas assistências. E a minha terceira troca seria a saída de MC Gordolfinho e a entrada de Thiago, tá? Porque acho que o Thiago é um bom atacante, é um cara que estava numa clara evolução nessa temporada, foi vendido por uma mixaria e se ele tivesse aqui no elenco ele poderia ser uma boa opção de reposição ao Edu e até para jogar junto também, porque o Thiago chegou a ser aproveitado jogando pelos lados do ataque e a gente está sentindo falta de um jogador mais forte, mais físico e que tenha também alguma velocidade. Então seriam essas as minhas 3 trocas. Pensei um pouquinho também no Ayrton, né, que até tá conseguindo jogar lá no Atlético Goianiense, acho que ele poderia ser útil no elenco atual,
Mas enfim, né? Eram só 3 e tá respondido. Por fim, o Wellington Costa Silva pergunta: sou do interior, moro em Montes Claros, estou querendo ir a alguns jogos do Cruzeiro no Mineirão. Qual o melhor setor para assistir os jogos na relação custo-benefício? Vale a pena aderir a algum programa de sócio do Cruzeiro? Wellington, obrigado pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, vale a pena sim aderir ao programa de sócio do Cruzeiro, até porque essa receita do sócio do futebol está sendo empregada para que o nosso clube mantenha uma saúde financeira e pague o salário da galera em dia, tá? Então só isso eu acho que já vale a pena, até porque a gestão está se provando responsável e melhor que todas as anteriores. Com relação à modalidade de sócio e ao setor que tem o melhor custo-benefício, isso aí depende muito do seu perfil como torcedor, cara. Se você gosta mais de assistir a partida tipo assim, eu vou no campo para assistir o jogo, eu vou cantar, eu vou apoiar, mas eu quero assistir o jogo, eventualmente ficar sentado e tudo mais. Aí eu te recomendo você ir no setor vermelho superior, né, que tem ali aquela posição mais central, numa posição parecida com o que a gente tem assistindo o jogo pela TV. Eu não gosto de assistir jogo no setor inferior, tá? Nem atrás do gol, nem no meio do campo. Eu acho que o inferior a gente perde um pouco a noção de profundidade no campo. Embora a gente fique muito mais perto dos jogadores, a gente consiga ver certos lances com muito mais nitidez. Mas eu gosto de assistir no superior, que é um pouco mais distante, mas que você tem aquela visão ali mais beleza. Agora, se você vai pro estádio mais na vibe de assistir o jogo em pé, cantando e tudo mais, eu te recomendaria os setores atrás do gol, tá? O amarelo superior ou o laranja. O laranja não abre sempre, só nos jogos que tem uma procura grande de torcedores. Aquelas partidas de menor público é sempre aberto ali o amarelo, o vermelho inferior, que são os setores também mais próximos do campo, e o amarelo porque é a posição tradicional da torcida do Cruzeiro, né? Desde Portão 3 e 6, Mineirão Antigo e tudo mais. Eu particularmente me acostumei a assistir o jogo de trás do gol, cara, porque como a minha categoria de sócio de 2009 até 2015, ela dava direito a um ingresso atrás do gol, então eu sempre assistia o jogo ali e eu gosto muito de ver o jogo assim. Eu acho que a gente tem inclusive uma visão tática do jogo muito boa, mas assim, para quem gosta de assistir o jogo com o costume, com o hábito da TV, eu te recomendaria o setor vermelho. Se você quer ficar mais perto do campo, vermelho inferior. Se você quer ter uma visão mais ampla, vermelho superior. O vermelho superior, inclusive, eu acho que entre as posições centrais é muito boa. O setor roxo, ele tradicionalmente é o setor mais caro, né? Onde ficavam ali as cadeiras numeradas, tá mais perto ali da cabine de imprensa também. Então o setor roxo, ele não é o melhor no custo-benefício, porque a visão que você tem do vermelho superior e do roxo superior é basicamente a mesma, né? A vantagem que você tem se você quiser ficar no roxo inferior é que você vai ficar atrás do banco e você pode ficar xingando os outros. Mas eu nunca considerei isso propriamente uma vantagem. Então a minha dica, cara, seria você vir sim ao Mineirão, não importa o setor, você assiste num setor e vê se gosta. Aí depois você assiste no outro, faz o teste, né? Eu sei que de Montes Claros aqui para BH é um chãozinho, mas se você tiver nessa disponibilidade, eu acho que vale a pena sim você assistir de diferentes pontos e ver aquele que você vai curtir mais. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!